Encerrando o conteúdo do encontro Mind Move, convido ao palco Léo Carvalho. Ele é Head de Digital Learning na Leroy Merlin e fará a palestra O Futuro da Aprendizagem. E aí, pessoal? Eu espero profundamente que vocês não estejam enjoados da minha figura, visto que a gente está junto desde há 2 dias atrás, eu falando com vocês aqui há vários momentos, né? Mas agora eu deixo de ser liminha e vou tomar o posto aqui do palestrante, tá? Obrigado, EBDI, por mais uma vez o convite. Eu trouxe esse título aqui para bater um papo com vocês, num sentido de muita provocação, até porque quando a gente fala de o futuro, a gente sempre tem uma visão bastante quase cabalística, né? Tem que adivinhar o futuro. O que vai acontecer nesse futuro? Mas fiquem tranquilos, não é minha pretensão trazer nenhum tipo de grande novidade que vai disruptar o pensamento de vocês, mas sim coisas que sejam muito relacionadas ao back to basic. Aquilo que a gente deveria fazer, talvez, na maior parte das nossas ações dentro das empresas, e talvez não façamos. E não que eu faça todos os dias e a todo momento, mas como dissemos ao longo desses dias, isso está no nosso propósito e no meu propósito particular. Então, estando no meu propósito, e eu acredito que propósito é aquilo que a gente não deixa de tentar um só dia, tentar fazê-lo. E não necessariamente que a gente consiga fazê-lo, né? É muito difícil a gente conseguir todos os dias cumprir o nosso propósito, vide todas as questões burocráticas que nós temos. Então, para a gente iniciar, esse sou eu e solicito e gostaria muito de me conectar com vocês. Vocês me acham nas redes aí como Léo de Carvalho. Hoje eu estou com 2 chapéus na parte profissional, então além de Head in Digital Learning na Leroy Merlin, que é uma multinacional francesa, somos primos, Edu e eu, como comentamos, fazemos parte de um grande grupo, uma holding francesa. Também sou co-founder de um ateliê de desenvolvimento chamado Onion Learning, voltado para desenvolvimento humano e soluções de aprendizagem também, né? Dentre todas esses títulos e essas questões que nos dão o soft, né, o hard da nossa missão, eu tenho uma missão bastante importante na vida. Eu digo que eu sou um papai bastante dedicado e um esposo bem esforçado, né? É o máximo que eu consigo ser, um esposo bem esforçado. E certo dia, num domingo de manhã, domingo qualquer, assim, sem nada programado, minha filha, essa garota aí que vocês estão vendo, Valentina, hoje com quase 9 anos de idade, me acordou e me trouxe um café na cama. Levou uma bandejinha. E eu acordei meio assustado, assim, no domingo de manhã, 7 e pouco da manhã. E ela falou, Papis, é o jeito que ela me chama, vim trazer um café para você. Ai, filha, que legal, aquela emoção. Um café bem horroroso. Um pão todo mal passado, uma manteiga, uma fruta toda mal cortada. Só que naquele momento, a Valentina, de forma muito natural, claro, eu sou um baita de um chorão e de um emotivo, quando ela me trouxe o café, sem nenhuma razão, num domingo qualquer, claro que eu me emocionei, a gente começa a chorar, né? E aí, nesse momento, ela me disse isso. Ela falou, Papis, você me inspira a libertar a aprendizagem. Eu achei tão bonitinho da parte dela, e que não tinha nenhuma relação com nada que ela estava fazendo. Mas como ela me viu emotiva, acho que ela pensou, deixa eu agradar mais o meu papai. E me deu esse bálsamo logo cedo. Eu não sei bem se a Valentina sabe o que é aprendizagem de fato. Eu não sei se a Valentina entende muito bem o que é a inspiração, e eu também não sei bem se a Valentina entende o que é essa libertação. Só que da forma dela, ela lançou essa frase bem na minha fuça e me deixou impressionado ao ponto de vista de pensar e repensar uma série de coisas. Eu estou em educação há mais de quase 25 anos. E a cada momento eu me deparo com uma série de questões e de conturbações. E Valentina me deu isso aqui. E eu falei, caramba, acho que eu estou acertando em algumas coisas. Porque a Valentina vê recorrentemente o pai dela fazendo o que faz todos os dias. E como eu disse, ela me vê cumprindo meu propósito. Talvez nem todos os dias eu consigo, mas todos os dias eu tento fazer. E Valentina me observa. Não tive a oportunidade de hoje, mas em outros eventos, que inclusive já estive da própria BDI, trago as minhas meninas quando venho. Porque o que me motiva e o que me dá o propósito de fazer são elas. Então as trago junto comigo e elas ficam envolvidas aqui com a gente durante todos os dias. Não puderam vir agora porque Valentina, infelizmente, está um pouco adoentada, gripal, né? Como muitos dos nossos pequenos. E aí eu fiquei repensando e queria trazer para vocês algumas provocações. Valentina, no alto do seu privilégio,
goza de uma série de coisas que a maior parte da população e a maior parte das pessoas dos subúrbios de onde a gente mora e de onde a gente vive não consegue usufruir. Um estudo recente, aqui, esse que eu mostro para vocês, de Stanford, trouxe que de 0 a 100 no nível de potencial, os jovens brasileiros entre 15 e 16 anos não possuem o mínimo de habilidades básicas para a vida. E é um desespero. Não sei o quanto isso arrepia vocês, mas me deixa muito arrepiado porque na minha empresa, daqui a pouco eu estou recebendo essa pessoa. E aí a gente recebe numa reunião esse estagiário que veio. E a gente está felizão da vida recebendo essa pessoa, né? Poxa, que legal, chegou um estagiário novo. E na primeira reunião a gente fala, olha, então acabamos de montar a squad, estamos agora indo para a próxima dele e precisamos pensar fora da caixa. E a primeira coisa que o cara pensa é, cadê a caixa? Que eu não trouxe minha caixa. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer agora que eu não trouxe minha própria caixa para cá? Ele passou 15, 10, 12 anos da escola aprendendo a passar de ano. Assim foi com vocês. Mesmo que privilégio você tenha tido, estudado numa escola particular, a Camila trouxe a experiência do filho dela, né? Agora, está numa escola e ela falou, particular. Importante esse reforço para a gente entender os privilégios. Léo ontem trouxe quantos metros na frente estamos avançados em relação à partida de outros, né? E eu reconheço que Valentina está muitos metros na frente de outros que a gente talvez nem consiga imaginar fora da nossa bolha. E olha que estudo bastante curioso. Num número com 100 como potencial, no Brasil, apenas 66% dos jovens possuem habilidades básicas. Somente 66%. Significa dizer que você, mamãe, alguém tem filho em fase 15, 16 anos, 14, alguma coisa? Alguém tem algum parente próximo na família, afilhado, sobrinho que está nessa fase? O que eu vou falar para vocês, talvez vocês se identifiquem. Você pede, a mãe pede, o pai pede para uma criança nessa idade comprar um açúcar no mercado. Vai lá e compra o açúcar. Só que eu quero o açúcar da marca X. A criança fala, tudo bem, vou lá comprar. Pega o dinheiro, chega até o mercado e fala, olá, cara do mercado, quero um açúcar da marca X. E a pessoa fala, poxa, da marca X não tem. Ele fala, muito obrigado, e ele vai embora. Chega em casa, a mãe fala, cadê o açúcar? Ele fala, não tinha. Ela fala, mas não tinha nenhum. Não tinha da marca X. Eu falo, moleque, eu queria adoçar. Por que não trouxe da marca B? Porque você não falou, você falou que era para trazer da marca A, então eu não trouxe. Qualquer coincidência é mera semelhança. E isso acontece dentro das nossas empresas. Tem um ponto que diz que o óbvio só é óbvio quando é dito, e todo ponto de vista é vista de um ponto. Então talvez a gente precise repensar que esses jovens aqui em Brasil, com esse 66% de nível de proficiência em competências básicas, está competindo com alguns outros, de forma negativa. Esses são os piores países posicionados dentro de um ranking internacional de Stanford, dizendo que de 0 a 100, quanto mais próximo do 100 eu tenho pessoas, tenho esse número, as pessoas não estão conhecedoras das habilidades básicas. Então você pode perceber que são as maiores potências mundiais, coloco aspas, né? Nigéria, Libéria, República Dominicana e por aí vai. Na outra ponta, aí sim, nós temos aqueles países que mais se aproximam de 0, onde o déficit é bastante baixo. Bom, não vou entrar no detalhe, mas repensem, observem quais são esses países e vejam quais são os grandes diferenciais. Não sei se vocês possuem, já possuíram, conhecem pessoas que têm experiências fora do Brasil. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Canadá. No Canadá, uma criança em fase escolar, um adolescente, durante as férias, quando vai fazer um inverno brutal, durante todo o período escolar, ele está estudando coisas que são adicionais à vida. Por exemplo, como cortar lenha, como limpar piscina, como limpar lago, como tirar gelo de frente da casa. Eles entendem, aprendem esse tipo de coisa, porque sabe que durante o período de gelo, ele não conseguirá ir para a escola e ele vai ter pelo menos um ofício secundário para conseguir se subsistir. Percebam e pensem agora, Brasil. E eu não estou aqui para falar mal, hein? Estou aqui para provocar a gente. Porém, um dos maiores indicadores do mundo em educação, que é o PISA, o Programa Internacional de Proficiência e Educação, nos posiciona contra o Brasil nas piores posições do mundo. Nós ocupamos a posição entre 54ª e 79ª de 80 países. Significa dizer que nas 3 esferas de avaliação, que é escrita, matemática e ciências, nós somos péssimos em todos eles. Em todos eles. Com um adendo, matemática muito pior. Ontem, se não me engano, o L'Oréal falou sobre a quantidade de pessoas que falam inglês. Vocês falaram, 1% da população.
Nesse estudo, somente 2% dos alunos têm proficiência em matemática. 2%. E agora, mais uma vez, qualquer semelhança é mera coincidência. Quantas vezes a gente, quando nos pergunta uma conta, você fala, conta eu não sei, que eu sou de RH. Aí pergunta de Excel, PowerPoint para você ver. E a gente tem um orgulho. Claro que é uma brincadeira que a gente faz, mas é preocupante. É um baita de um desespero pensar dessa forma. O pensamento lógico, o pensamento crítico, que sai a todos os anos como um dos maiores indicadores de futuro do nosso World Economic Forum, ele diz que pensamento crítico e o raciocínio lógico é uma das grandes competências para o futuro. Não precisa me responder. Só pensa que eu vou ler no balãozinho na tua cabeça agora. Quantas vezes na empresa você percebe que falta, às vezes até cognição, raciocínio lógico, destreza digital para os teus colaboradores, sejam de nível básico, gerência média ou até alta liderança? Quantas habilidades sociais não nos faltam? Isso aqui é para dar um tapa na nossa cara. E eu vou trazer para vocês agora uma reflexão que quem já esteve comigo em algum momento na sala de aula ou em alguma palestra, já viu esse slide, eu faço questão de trazê-lo. Há vários anos eu trabalho com ele, e ele nunca muda. Eu gostaria muito que ele fosse alterado, mas eu trabalho quase 10 anos, falo das mesmas coisas sobre isso, e esse slide não se altera. Então eu quero fazer uma provocação e uma reflexão com vocês. O que vocês enxergam nessas imagens? Eu gostaria que vocês me dissessem, o que vocês enxergam aí? Crianças, pensamento dentro da caixa, mais o quê? Vamos explorar tradicional, doutrina, mais o quê? Agora aplica o teu olhar, não esse aqui da sua íris visual. Aplica o teu olhar agora da alma, lá do sentimento. Como Edu fez agora aquela experiência de fechar os olhos e sentir, faça essa experiência com essa imagem. O que lhes vem no coração quando vocês olham isso? Quem fala? Hoje, uma linha de produção. Como Beth? Falta de conexão. E uma série de outros sentimentos que vocês estão sentindo aí. Inclusive esse que você não quer falar para não passar vergonha. E tá tudo certo. Perceba o seguinte, as duas imagens, infelizmente, elas possuem quase 100 anos de diferença. E eu posso garantir para vocês agora, se você sair e for lá na escola do teu filho ou da tua filha, eles vão estar sentados exatamente da mesma forma, compartilhando da mesma forma, usando dos mesmos métodos. Alguma escola ou outra acaba mudando, né? Então a gente tem escolas com estilos diferentes, mas a maior parte das escolas, seguindo uma linha conceitual, inclusive regida pelo Estado, é igualzinha a essa daqui. E olha que modelo desesperador. Vocês percebem que, de um lado da imagem e do outro, vocês têm crianças, um docente, um professor, carteiras, e eu vou trazer 3 correlações para vocês. Olha que coisa, não sei se vocês já tinham parado para pensar. O mesmo modelo que nós temos aqui é um modelo de um quartel militar, onde fala quem tem mais cargo, obedece quem tem menos. Hierarquia, todo mundo um do lado do outro. Quando bate um sinal, eu volto para dentro do meu quartel. Quando bate, eu levanto da cama, deixo a cama organizada, saio, volto, não posso conversar. Porque existe um regramento quanto a isso. Vamos dar um outro passo. Vou trazer aqui a estrutura da igreja. E não com viés religioso, mas com viés histórico. A igreja da mesma forma. Você que vai numa igreja, você sabe que lá na ponta, lá na frente, tem um padre, um rabino, um pastor, um bispo, um arcebispo, enfim, e ele é o centro do conhecimento. Ele é o oráculo do saber. E quando ele fala, como que as pessoas respondem? Amém. Lembra que eu não estou falando de religião, estou falando de história. E não à toa, eles, geralmente, uma igreja, vou falar da estrutura católica, né? Que é a estrutura bastante conhecida, que tem mais fiéis espalhados aqui pelo Brasil, inclusive pelo mundo. Eles são sentados em cátedras. E são essas cadeiras, de madeira, uma atrás da outra. E o modelo escolar reproduz exatamente o mesmo modelo. Isso chega a dar um pouco de desespero. E um terceiro elemento, o mesmo modelo é de um presídio, onde um preso, um interno, ele recebe um som para sair da cela. Ele recebe outro som para voltar para a cela. Ele não pode ficar de conversinha, porque ele tem que ficar quieto, organizado. Ele tem que se manter em fila para sair, tem que se manter em fila para voltar. E a gente reproduziu esse modelo na escola. E os nossos meninos e meninas que agora lá estão estudando, reproduzem esse modelo há séculos. Vocês são o produto desse mesmo lugar, assim como eu. Poucos estudaram, tiveram outras experiências, e a gente teve que necessariamente
corrigir um gap educacional histórico, e você está fazendo isso até hoje. Então você tem plena consciência, muitas vezes, que você estudou no colégio que não foi tão legal, uma faculdade que não foi tão boa, que você fala, preciso melhorar na minha pós. E às vezes tem gente que fez até uma pós que não foi tão legal e fala, putz, eu preciso lançar um mestrado profissional, preciso encorpar mais o meu currículo. E por quê? Estamos em busca de um reconhecimento que nos diferencie do padrão imposto há muitos e muitos anos atrás, e a gente pode colocar séculos. Olha que coisa ruim. Todo esse modelo que a gente observa aqui, ele é tangibilizado dentro da nossa organização. Porque os seus meninos e as suas meninas levam para dentro das suas companhias exatamente o modelo pré-moldado de acompanhamento e de fazer. Então eu quero trazer para vocês aqui, lembra que eu falei de futuro, e não quero trazer um futuro mirabolante. Quero trazer 6 pontos. Desses 6, focarei em 3. Desses 3, darei mais ênfase em 1. Então a gente vai de 6 para 3 para 1. E eu quero trazer coisas que são bastante aplicáveis para todos, e inclusive para vocês, tá? O primeiro ponto de potencial para o futuro é intencionalidade. Aprender o que se quer. Aprender quando se quer. Aprender na hora em que se quer. Dentro de Universidade Corporativa da Leroy Merlin, onde represento e onde faço essa liderança, nós temos um propósito: dar a todos a possibilidade de aprenderem e de se autodesenvolverem, de forma simples, relevante e divertida. Criamos uma tríade de simplicidade, relevância e diversão, que por trás possuem todos os elementos de andragogia, 70-20-10, enfim, de todas as metodologias que possam vir a envolver, inclusive a diversão. A diversão, ela não pode ser misturada com esbórnia, tampouco com bagunça, com desleixo. Muito pelo contrário, envolver-se ativamente é um dos grandes elementos para que se aprenda. Então eu trago como um grande potencial de futuro a intencionalidade de aprender, que eu vou dar um enfoque maior. Quero trazer o segundo. A aprendizagem ela vai ser, e já começa a ser, hipercustomizada. Você já entra na sua plataforma de LMS, LXP, enfim, e já percebe que não é aquilo que você gostaria. Não é aquilo para todo mundo. Você queria uma coisa só para você. E você fica feliz hoje quando você acessa uma plataforma, quando você acessa, por exemplo, o Netflix, ele te fala assim: olá, fulano, que bom que você voltou, veja as sugestões para você. E quando não é o você vai lá e muda de perfil. Você fala, pô, o perfil do meu esposo não vale, quero o meu perfil, porque você quer que ele converse contigo. A hipercustomização usando os algoritmos é justamente o que vai nos diferenciar para o futuro. Eu vou dar um enfoque maior para vocês daqui a pouco. Trago o 3, que as pessoas geralmente esquecem de associar, que é uma dificuldade desejada. Aprender não é fácil. Aprender é praticar a cognição queimando isso aqui. Então tem que colocar o cérebro para trabalhar. Isso demanda tempo, demanda esforço, demanda muita dedicação e principalmente coragem para se fazer. Então a gente tem formas e meios para conseguir chegar nesse momento. E trago outros 3 pontos, os quais não vou explorar, mas deixo à disposição para vocês e que são minhas crenças, que é aprendizagem colaborativa. Daí você fala de ChatGPT, você fala de inteligência artificial, e cada vez mais eu contraponho ao modelo de que essas ferramentas nos deixarão individuais. Pelo contrário, essas ferramentas nos darão subsídios para que nós sejamos mais coletivos. Até porque o machine learning, que é uma inteligência artificial, aprende na sociedade, aprendendo com o outro. Ou seja, se eu tenho uma inteligência só para Léo, ela só sabe e aprenderá o que o Léo fala. Se eu tenho para 10, ela sabe e aprenderá o que 10 falarão. Então ela é cada vez mais colaborativa. Quinto ponto, não explorarei, mas deixo como spoiler para vocês, que é o job to be done. O job to be done é uma tradução básica, resolve o que tem que resolver, para de palhaçada, vai lá e faz. E eu acredito que a educação será cada vez mais dessa forma. Óculos de realidade virtual, metaversos. Isso a gente já teve na crista há muito tempo atrás. Alguns não tiveram, outros já caíram, até porque não se deu valia no negócio. Porque entende-se que aquilo que faz diferença no negócio é o job to be done, é resolver as questões que devem ser resolvidas. A gente viu centenas de casos, conhecemos e vimos alguns casos aqui, e todos eles levam o quê? Uma individualidade. Cada empresa pratica de uma forma. Talvez o que o Edu colocou aqui não funcione na minha empresa. Talvez o que Márcia está propondo na Shopee não funcione na minha. Mas talvez funcione muito bem. Ou seja, é entender as individualidades. E trago um último ponto, que é o Math Skilling. Não sei quantos e quem já ouviu essa expressão. Math Skilling representa basicamente a competência do aprender e desaprender. Aquela famosa frase, alguns de vocês trouxeram aqui, né? Os analfabetos do próximo século não serão aqueles que não têm a capacidade de ler e escrever, mas sim aqueles que não têm a habilidade de aprender para desaprender e reaprender. Grande questionamento é, como é desaprender? O que é desaprender? E aí, embora ele já esteja falecido, mas deixou uma grande referência para o nosso mercado, o Alvin Toffler, que foi um jornalista, que inclusive cunhou essa expressão, Léo, minha crença é, a gente não desaprende, a gente ressignifica. Então, talvez se eu pudesse escrevê-la, eu escreveria de uma forma diferente.
Eu não acho que a gente vai desaprender, a gente vai ressignificar um aprendizado, até porque a andragogia traz que um dos 6 pilares é trazer à tona aquilo que se sabe para aplicar de forma diferente. Então, não vou esquecer, eu vou ter dentro de mim, mas aplico de uma outra forma. Sabendo desses 6 pontos que acredito, vou trazer o primeiro, que é a intencionalidade do aprender. E na intencionalidade de aprender, eu quero trazer 4 pontos principais para a montagem dessa aprendizagem. Então, qual que é o toque aqui? Quando estiverem montando dentro das suas empresas experiências de aprendizagem, deve necessariamente levar em conta a intencionalidade. Além disso, 4 pilares essenciais para se aprender. O primeiro deles é a atenção. Preciso estar atento a tudo e a todos para que aprenda. É assim que as coisas funcionam na vida. A gente pode chamar de curiosidade, e a gente vai falar dela daqui a pouco. Envolvimento ativo. Não seja morno nem frio, certo, Du? Porque senão Deus vomitará os mornos. Então a gente tem que estar envolvido ativamente na história. Tem uma frase do livro Inferno de Dante, vocês conhecem Dante Alighieri, e ele fala assim que no inferno os lugares mais quentes estão reservados para aqueles que escolheram neutralidade em tempos de crise. Então se o bicho está pegando, velho, se joga, não fica atrás da moita. Aprender é isso, vai para cima, não sai, fica atrás da moita. Então é um envolvimento bastante ativo. Terceiro ponto, feedback. Faço, acompanho, vejo se faz sentido, reforço, reaprendo, mudo a significância da aprendizagem. E o último ponto é a consolidação, onde eu entendo onde vou aplicar tudo que entendi, escrevi, até porque tem um educador já falecido, italiano radicado no Brasil, chamado Pierluigi. Ele dizia uma frase que sabe quando você quer que a frase seja sua? Ele falava assim que aprender a escrever na mente. Aprender a escrever na mente. E várias pesquisas em neurociência já justificam que a forma melhor de aprendizagem é escrita e não a digitação. A recuperação da memória de longo termo justamente é mais facilitada quando você as escreve. Dos 4 pilares para que forme a intencionalidade do aprender, eu quero dar foco na atenção, que é isso aqui. A atenção. Para aprender tem que estar atento, tem que estar ligeiro, tem que estar sabendo o que está rolando. E quando eu pergunto para alguma pessoa, e aí, você está usando, por exemplo, o ChatGPT? A pessoa diz, não, obrigado, eu prefiro o Google. Ah, então você não entendeu nada do jogo. Você não pegou o rolê, você não está entendendo o que está rolando. E aí, o que você está sabendo de metaverso? Não, esse negócio não é para mim. Não, está errado. Esse negócio é para gente. Eu não estou dizendo que você vai fazer ou que você vai aplicar. Você tem que estar sabendo o que está rolando para ponderar todas as possibilidades. Até porque os maiores inovadores não são aqueles que necessariamente fazem, mas aqueles que têm a capacidade de juntar atmosferas diferentes e aplicar dentro dos seus negócios. E dentro desse processo de atenção, do mecanismo de atenção, dessa pirâmide que eu chamo de pirâmide de mecanismos de atenção, eu vou trazer para vocês 3 pontos. Para aguçar a sua atenção, primeira coisa é vigilância e alerta. Está vigilante. O que está rolando? Onde é que está? Está dentro do rolê. Eu digo que o algoritmo das minhas redes sociais, elas são malucas, porque eu sigo partido A, partido B, partido C, religião A, B, C, eu gosto do verde, do amarelo, do azul, tudo. Qualquer rolê. Se me perguntar de Big Brother, vou adorar falar, embora não assista. Se me perguntar do futebol, também vou saber. Da religião, a mesma coisa. Porque eu estou envolvido dentro do rolê. Sei tudo? Obviamente que não, mas foco naquilo que me faz mais sentido. Segundo ponto, para que a gente criar atenção, seleção e abstração. Depois que Léo olha tudo dentro desse tacho gigante, eu seleciono e abstraio. E é quando eu faço, isso eu não quero, isso não, opa, isso eu quero. E aí eu trago para fazer uma exploração maior desse assunto. E quando eu faço uma exploração maior desse assunto, é quando eu filtro. E aí eu vou ter 5 assuntos da mesma coisa. Eu falo, não, agora eu só quero focar em 2. Qual que é o grande lance? Você tem meta, você tem projeto, você tem 17 coisas para serem feitas. Das 17, foca em 2. Das 2, entregue com excelência 1. E force novamente esse ciclo. Acho que esse é o grande lance para a gente. Então, a intencionalidade é um grande ponto. E eu quero trazer para vocês uma expressão que trabalho há alguns anos e que defendo-a, gostaria que vocês conhecessem, caso não conheçam, que é o conceito do aprendente. O aprendente, eu defino como aquele que aprende tudo e qualquer coisa, desde que o tudo e qualquer coisa te traga relevância. E aí você vai me dizer, mas qual que é a diferença do aprendiz para o aprendente? Aprendente é aquele que... Aprendiz, perdão, é aquele que inicia e termina. Inicia e termina. Graduação, pós-graduação, cursos livres. Aprendente começa e vai. Ele decide, define se ele quer parar ou continuar. Eu, por exemplo, sei que vocês devem ler muitos livros, não sei quantos livros já leram esse ano, mas os grandes CEOs do mundo estão lendo entre 50 e 60 livros por ano. Então, se você está próximo disso, que bom. Se está longe disso, corre. E se não começou, intensifica.
E os livros, por exemplo, eu leio de uma forma muito particular. Eu dificilmente leio um livro end-to-end, de capa a fim. Eu começo a ler, daí quando ele dá uma outra referência, eu vou lá na internet, pesquiso, depois me dá para um outro livro, daí eu começo a fazer uma série de correlações, depois eu lembro, poxa, é verdade, comecei no livro A, e tá tudo certo. A minha jornada quem define sou eu. O grande lance é quando a gente tem um FOMO. O FOMO é o Fear of Missing Out, que é quase aquele desejo de não ficar de fora das coisas. Então você fala, não, as pessoas começaram a ler, eu também preciso começar a ler. O que está hypado? A pessoa entra, pega os best-sellers e fala, preciso ler porque está todo mundo falando disso. Alguém conhecia o livro que o Edu colocou aqui agora? Não. Quantos leram? E quantos de vocês se cobraram falando, meu Deus, eu deveria ter lido porque é essencial para a liderança? Não. Você conheceu uma nova fonte agora. Colocou orientação, filtrou, abstraiu aquilo que de fato faz sentido e agora você vai começar a aprender. Então, esse passo para a gente desenvolver esse aprendente são 3 pilares essenciais. O primeiro é a curiosidade. Ser curioso. Eu, inclusive, sou bastante curioso. Para os meus amigos que aqui estão, e quando eu converso, sou até um pouco invasivo. Eu pergunto demais. E esse perguntar demais é querer saber tudo que está rolando. Por quê? Eu preciso saber do seu movimento, saber o que você está fazendo. Isso me aproxima da aprendizagem. Um segundo pilar para a gente conseguir aprender e desenvolver essa aprendizagem do aprendente é a disciplina. Ter foco. Muito ou pouco? Não sei, você que vai decidir o quanto você vai estudar. Cada um vai colocar mais carga naquilo que lhe faz sentido. E um terceiro ponto é a coragem. A coragem de tentar. A gente falou disso, até usei essa frase no começo, falando da Brené Brown. Vocês devem conhecer, uma especialista reconhecida no mundo, fala muito de vulnerabilidade. Tem um livro muito legal, né, que é A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem para Liderar. E ela traz o seguinte, se joga na arena da vida. Ela chama de arena da vida isso. É você se jogar, sair de trás da moita e aprender tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Estava agora conversando, recentemente, essa semana, com minha afilhada. Minha afilhada é uma menina bastante desenvolvida. Ela tem 9 anos, a gente acha que ela tem um QI acima da média, porque ela com 9 anos fala inglês perfeitamente. A gente levou ela numa escola para fazer um teste de proficiência e a professora falou, cara, não tem nada a fazer com ela porque ela dá aula para o professor. Como é que a gente faz isso? Os pais ficaram felizes. Que legal! Ao mesmo tempo, uma preocupação. Crianças com traço de genialidade sofrem no futuro bastante, inclusive tem que ter um acompanhamento socioemocional. E por que eu digo isso? Porque ela tem disciplina no estudo. Ninguém manda, o pai não manda. Ela chega da escola, ela vai estudar teclado e inglês todos os dias e grava vários vídeos no TikTok dando regra gramatical no inglês, que eu olho e falo, nem eu sabia, meu Deus. Estudando com muita coragem e curiosidade. Não consigo me aproximar dela. Perceba que esse processo do aprendente nos leva para a curiosidade, que é essa expressão. É uma expressão alemã chamada Neugier. Ela representa a curiosidade. Léo, mas por que você está usando em alemão? Para que essa frescura? Não é frescura, é porque ele representa uma coisa mais intrínseca que a gente não consegue traduzir, que é a ganância pelo novo, pelo saber. Então ele traz essa ganância, eu quero saber tudo que está rolando. E o Neugier traz esse sentido. É uma palavra alemã, essa ganância pelo novo, pelo saber. Eu preciso conhecer tudo e qualquer coisa. Tem sentido para vocês? Quero trazer o segundo elemento, que é o elemento da hipercustomização. E o elemento da hipercustomização, ele se caracteriza pelo uso. E se você na tua empresa talvez não faça ou não tenha experimentado, recomendo que o faça. Alguém conhece essa expressão? A tal ADAC? Isso aqui é básico para quem trabalha com digital. A tal ADAC é um acrônimo que representa Anytime, Anywhere, and Device, Any Content. Significa dizer que qualquer experiência de aprendizagem que você ofereça para o seu público tem que chegar no teu público. E como é que ele chega? Em qualquer lugar, em qualquer dispositivo, a qualquer tempo, com qualquer conteúdo. Não existe pré-seleção de formas. O teu público é quem define a jogada. O teu público é quem define como é que ele quer aprender. Se você agora pegar o seu telefone, assim como o Márcia citou da Shopee, você provavelmente deve ter a Shopee instalada no seu telefone. E a Shopee, embora a Márcia não tenha citado, mas conhece bem, vocês sabem que fazem uma venda gamificada. Porque o terceiro ícone da sua tela inicial, da esquerda para a direita, que é o do meio, é jogue. É um jogo. E quando você joga o seu joguinho dentro da Shopee, por exemplo, você ganha pontinhos. Quando ganha pontinhos, recomenda. Quando recomenda, ganha cashback. Cashback, compra mais. Não é assim? E você fica maluco com 95 coisas dentro do carrinho. É assim que a gente faz. Esse é o processo de gamificação existente dentro do processo do Anytime, Anywhere, and Device, Any Content. Netflix, Spotify, Deezer, são aplicativos na tal ADAC. Eles estão na palma da tua mão. Você pegou e resolve o teu problema. Ontem aqui o case da JBS, talvez? Foi isso? Vocês lembram do case da JBS? Que era o Sempre, né? Era isso? Cara, aquilo é a tal ADAC.
Reúne tudo num único espaço. É aquilo que é. Então, o conceito para a gente é o Ataladak. E muitas pessoas ainda se perguntam, mas será que é legal aprender dessa forma? E o que precisa? Quanto de dinheiro eu tenho que despender nisso? Vou mostrar para vocês que você vai investir 0.000 É nada. Um estudo recente chamado Top Tools for Learning, é uma estudiosa de aprendizagem chamada Jenny Hart. Ela diz o seguinte, ela faz o estudo todo ano. Tem aqui o site se vocês quiserem, tá? Top Tools for Learning. Ela faz o estudo para colocar as principais ferramentas que geram aprendizagem. Todo ano. A principal ferramenta de engajamento na aprendizagem é o YouTube. Porque o YouTube é o quê? Free. E às vezes, Léo, quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem assim, não é free, mas e o plano de dados? Então você tem que voltar 7 casas no jogo, velho. Tá atrasado na história. Não é assim, cara. Para rede social eu tenho, mas para o YouTube eu não posso? Não faz sentido. YouTube é a primeira ferramenta de aprendizagem. Segunda, Google Search. É usar o Google para aprender. E aí quando eu falo isso, você deve estar pensando na tua empresa. E se a tua empresa tem o YouTube bloqueado, temos um problema. Aí não é 5, é 10 casas no jogo. Ah, mas é porque e se eles acessarem coisas que eles não devem? Empresa, o que ele deve? O que é que ele deve acessar? Quem é que define esse jogo? Não, mas é a preocupação, porque vai que ele acessa alguma coisa que não se deve. Estamos no rolê errado. E olha isso aqui. TikTok. E se você pensa que o TikTok é dancinha, você está bem atrasado. Porque o TikTok deixou de ser dancinha praticamente quando ele nasceu. Muitas empresas já usam para rentabilizar, inclusive para aprender. Esse aqui é o Sandro Curió. Ele é um dos maiores canais de aprendizagem, ele fala de matemática. São 2 milhões de seguidores no TikTok, 2 milhões de seguidores no YouTube, 2 milhões de seguidores no Instagram. O cara arrebenta. Aula no TikTok. Entendeu o jeito, entendeu a fórmula. Du falou que faz o TikTok na empresa. Outros também falaram, passando por aqui, que aplica o modelo. Lá em Leroy eu tenho também o Leroy Talkers. A gente faz isso, explora esse modelo, porque é isso aqui. E o TikTok tem um programa, que é chamado isso aqui, ó. Aprenda no TikTok. Então o TikTok deixou de ser dancinha tem muito tempo. E eu quero trazer para vocês uma das formas que eu aprendo, que eu ensino, e que a minha filha aprende. É isso aqui. Juca, bom dia. Bom dia, Léo. Como posso ajudá-lo hoje? Meu amigo, como você sabe, eu estou aqui no evento da EBDI, no HR Mind Move, e eu gostaria que você desse para a gente um breve contexto, muito breve, do que é o aprendente. Claro, Léo. O aprendente é alguém ativamente envolvido no processo de aprendizagem, buscando continuamente conhecimento, refletindo sobre o que aprende e aplicando em situações práticas. Excelente, muito bom. Você pode, por favor, enviar toda essa informação para o meu e-mail? Claro, vou enviar tudo para o seu e-mail, contato.leodecarvalho.com. É isso aí, obrigado. Você pode deixar um abraço aqui para os nossos amigos que estão te ouvindo? Claro. Um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando. Espero que estejam aproveitando o evento. Qualquer coisa que precisarem, estou à disposição para ajudar. Um ótimo dia para todos. Valeu, Juca. De nada, Léo. Se precisar de mais alguma coisa, estou por aqui. Bom, vocês conhecem a ferramenta? Alguém usa? Você usa, você só não sabe o nome. Esse é o ChatGPT. O ChatGPT é disponível para mim e para você. Gratuito ou pago, você usa desse jeito. Minha filha aprende desse jeito e ela é orientada a olhar a matéria. E ela está estudando, por exemplo, os climas do Brasil. Áridos, semiáridos, pampas. E ela estuda, entende, depois ela vai no ChatGPT e diz assim, Chat, me fala um pouco mais dos pampas. Quem é que vive lá? Como que ele funciona? Como que ele se relaciona? E o chat vem dando a referência. Esse aqui é o meu ChatGPT. Eu treinei ele, e o nome dele é Juca. Então ele é o meu assistente pessoal, quase um Jarvis, sabe, daquele do Homem de Ferro? Esse aqui é o meu assistente pessoal. E ele aprende o que eu digo e da forma como eu quero que ele diz. E aí eu criei um prompt inicial, falei assim, Juca, toda vez que eu te perguntar, eu quero que você me responda olhando para isso, para os meus valores, para as minhas crenças, para as minhas questões. Tudo bem? Ele falou, Léo, tá combinado, já aprendi o que você quer. A partir de agora, eu uso o chat. Onde é que você usa isso? Você vai baixar. Vai lá na sua Play Store, na sua Apple Store e vai baixar ChatGPT. Baixou o aplicativo, tá acesso gratuito, você vai usar. Perceba que para fazer a revolução da aprendizagem que a gente fala, é desse tamanho. Ela pode custar muito, ela pode custar caro, mas depende de você colocar a tua criatividade aplicada para desenvolver o seu negócio. Custa muito pouco para a gente fazer isso. E eu quero deixar o último ponto para a gente,
que é essa dificuldade desejável da aprendizagem. A dificuldade desejável, eu quero trazer esses 4 estágios da competência de Noel Brut, que vocês devem conhecer. Olha que coisa, muitas vezes na empresa a gente olha para as pessoas e diz assim, fulano não conhece, não sabe fazer. Ai, 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 precisamos treiná-lo. Calma aí, vamos com calma. Eu vou trazer para vocês 4 estágios de competência. Eu não sei se vocês conhecem. O primeiro estágio da competência é uma incompetência inconsciente. E aí, só para a gente traduzir e deixar todo mundo na mesma página. O que é uma competência? É uma reunião de 3 elementos que formam uma competência. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Quando eu reúno conhecimento, habilidade e atitude, eu formo uma competência. Então, logo, se eu sou incompetente é porque eu não tenho competência. Se não tenho competência é porque eu não sei fazer, não conheço e também não quero fazer. Compreenderam? Porque o conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Alguns de vocês aqui, por exemplo, já cozinhou e já fez paella na vida? Já fez? Alguém aqui frita um ovo bonitinho, instaladinho assim, sem queimar na frigideira? Beleza, eu não sei fazer desse jeito. Então eu sou um incompetente. E você, se você sabia, mas na vida você é mais incompetente do que competente. Dói escutar, mas é verdade. Você é competente numa pequena quantidade de coisas e incompetente na maior parte das coisas. Por que eu sou incompetente em fazer paella ou fritar ovo? Porque eu não sei fazer, não quero fazer e não estou afim de fazer. E tá tudo bem, porque eu defino minha jornada. Eu prefiro ir lá e falar, opa, alguém faz ou posso pagar por ele? Eu não quero dedicar tempo para isso, mas eu sou muito competente naquilo que faço. E tá tudo certo. Quantas pessoas passaram por aqui, vocês observam e falam assim, caramba, como eu tô atrasado. Não, você só está desenvolvendo teu rolê, não é atraso. É você desenvolvendo a tua jornada. E o nosso grande suprassumo, as pessoas imaginam que é a competência inconsciente. Quando você chega e fala, eu sei fazer. Cuidado. Eu vou dar uma tradução para vocês, não vou explorar muito no assunto, mas... Primeiro nível, nunca. Segundo nível, de passagem. Terceiro nível, na maior parte das coisas, na maior parte do tempo. A última, em algumas coisas, com muita atenção. Porque quando eu acho que sei tudo, é um passo para não saber nada e ser só um babaca, achando que sei de tudo e não sei de nada. Faz sentido para vocês? Sabendo de tudo isso, para chegar na finalização do meu tema, por que não? Por que é que a gente, sabendo de tudo isso, talvez as coisas não aconteçam dentro da empresa, né? Por uma simples razão. Porque falta método, porque falta forma, porque falta ferramenta e principalmente orientação para as pessoas. E claro, quero fazer aqui para vocês deixar um gift. Esse aqui é um Sápio. O Sápio é um canvas autoral, desenvolvido por mim, pelo meu time, a qual ele orienta na autoaprendizagem. E eu uso com minha filha, uso com minha esposa, uso com os meus sobrinhos, enfim, uso na família. Como é que ele funciona? O Sápio, ele tem uma jornada construída em 6 passos. O primeiro passo é, define a jornada, onde é que eu quero chegar. Depois, indico as bases de conhecimento. Então, eu quero chegar ali, estudando esse livro, essa referência, esse lugar. Depois, eu avalio onde é que eu estou. Porque eu tenho que falar se eu sou novato ou se eu sou experiente. Depois eu tenho que definir onde eu quero chegar desse rolê. Porque talvez nem tudo que eu estude eu tenha que ser expert. Eu talvez seja só um conhecedor raso da história. Depois eu defino quais são as questões sobre aquele tema. E aí eu finalizo aplicando dentro de um contexto. Fiquem tranquilos que tudo isso é tangibilizado nesse Canvas, que eu deixo um QR Code para que vocês baixarem caso desejem. Esse aqui é o Canvas. Ele funciona no modelo desorganizado na forma de módulos, então você pode registrar o QR Code, baixo e tem esses 5, 6 passos iniciais, e esses 6 passos são solidificados a partir disso. Estou vendo aqui o método Pomodoro. Alguém conhece o método Pomodoro? É uma forma de gestão do tempo. E assim eu uso e aplico com minha filha. A gente vai estudar um tema qualquer, ela estuda 25 minutos, deixa eu colocar aqui para vocês verem, 25 minutos, folga 5 minutos, estuda 25, folga 5, 25, folga 5. Valentina, quando está estudando, e ela foca nos 25, ela não vê a hora de chegar aos 5 para descansar, como qualquer boa criança. Daí chega no 5, ela não vê a hora de ficar no 5 e não voltar para os 25. Daí a gente vai e força mais 25 minutos. Qual é a grande lógica? 25 minutos integralmente focado, sem pensar em outra coisa. Desligando o celular, fechando a janela, estudando, fechado. Quando dá 5 minutos, sai do quarto, espairece, sem pensar no conteúdo. Deu 25, volta e estuda da mesma forma. Ao longo dos ciclos, o que é perceptível? Que Valentina fica aguçada no 5 para voltar para o 25. Porque gerou interesse, gerou intencionalidade. Ela quer saber o que vem depois. Isso gera interesse. E assim que a gente vem fazendo a aprendizagem até hoje lá em casa. Tudo isso que eu falei se solidifica dessa forma. Um método, também, autoral criado,
de forma de meta. Vocês conhecem vários tipos de metas. Eu vou trazer um para você que é chamado 24-7-30. Eu vou dar um exemplo para vocês como ele funciona. Imagina uma pessoa, não eu, porque assim como eu Edu, sou alto e magro, mas tem gente que precisa perder uns quilos, né? Imagina que eu precisasse perder 20 quilos. Dá para perder 25 quilos em 24 horas? Impossível, nem que morra. Qual que é o lance? Em 24 horas eu acesso a internet, pesquiso um endocrinologista, uma academia perto da minha casa e uma boa dieta. Em 7 dias eu já fui na academia, já me matriculei, já fui pelo menos uma vez, já passei numa consulta e tirei uns exames. Em 30 dias eu já, com certeza, fui umas 10 vezes na academia, já mudei minha alimentação, cortei açúcar, gordura, já estou comendo mais legumes, já passei no médico, peguei o resultado e perdi 5 quilos. Bom ou ruim? Excelente, eu tinha que perder 25, agora eu tenho que perder só 20 quilos, eu me aproximei. O que a gente faz? Fecha o ciclo, reinicia o ciclo. É quase um modelo de agilidade para aplicação da sua meta. Aprender é isso. É método, recorrência, coragem, disciplina. Esse é o Sapio. Recomendo, claro, vocês, se desejarem, baixe, vou ficar muito contente e vou adorar os feedbacks de vocês, inclusive, porque é um processo de aprendizagem. Então me diga se foi legal, se não foi. Dentro de breve, o Sapio será transportado para um app para facilitar a mobilidade e os acessos de vocês, das pessoas que o usam dentro das organizações, onde eu aplico, não só na minha, mas também dentro das organizações das quais tenho como clientes, tá? E aí, deixo para vocês 2 pontos que podem matar tudo isso que eu falei aqui e que vocês falaram ao longo desses últimos 2 dias. O primeiro ponto é o medo. E o segundo ponto é o ego. Quando eu acho que não sei nada, ou quando eu acho que sei tudo. Quando eu acho que não sei nada, é a síndrome do impostor. Quando eu acho que sei tudo, é um efeito chamado de Dunning-Kruger, que é aquele conhecimento exacerbado e, na verdade, você não sabe de nada. Então, tome cuidado. Pessoas que sabem de tudo ou pessoas que não sabem de nada te prejudicam e não aprendem da mesmíssima forma como aquele que não tem interesse para aprendizagem. Deixa esse recado para vocês. Quero deixar e compartilhar aqui no final. Uma frase que eu gostaria de ter escrito, mas infelizmente ele chegou muito tempo antes de mim, e claro, com todo o mérito. O Rubem Alves diz o seguinte, que educação é gerar a alegria do pensar. E quando a gente pensa de forma mais emotiva, o que é gerar a alegria do pensar? O que é de fato se emocionar com a aprendizagem? Tem uma coisa na vida que me faz chorar demais. Eu choro muito, sou muito chorão. É o talento. Eu choro muito fácil com o talento. Pessoas talentosas me fazem chorar. A qualquer momento. Aqui já me várias vezes vontade de chorar com histórias de talento. Força, coragem. E é isso que eu desejo para vocês. Espero que nesses poucos minutos que eu estive com vocês aqui, até passando um pouco mais, eu tenha conseguido gerar talvez um pouquinho de alegria para vocês, tá? Obrigado. Valeu. Obrigada pela tua apresentação, Léo. Pessoal, perguntas? Nós temos pouco tempo de perguntas e respostas. Parabéns. Valeu, Sabe que Gia. sou tua fã, né? Desde o primeiro evento, quando a gente se conheceu. Obrigado. Eu peço desculpas, porque eu cheguei atrasada no primeiro dia do evento, então se alguém trouxe o tema, eu acabei perdendo, mas eu acredito que é um ponto relevante para que nós começamos, né, como gestão de pessoas aí também, e setores de desenvolvimento, pensar sobre isso. Você tem algum indicador sobre neurodiversidade? Porque nós trazemos ali as questões socioemocionais, mas cada vez mais dentro da empresa estão adentrando pessoas neurodiversas, né? E que sofrem muito com a falta de preparo da liderança de entender isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para nós. Falo sim. Vou falar rápido, Gi, depois a gente estende a conversa.